é o assunto do momento, é a crise no Flamengo. A crise no Flamengo, ela ganha novos capítulos. Agora teve essa reunião, né, do Marcos Braz, do Bruno Spindel, com o Diego Alves, o Paulo Souza, e o Diego Alves, ele pediu a participação de outros jogadores do Flamengo. O Diego Alves pediu a participação do Davi Luiz, Everton Ribeiro, Diego Ribas, William Arão e Rodrigo Caio. Foram 5 jogadores ao lado do Diego Alves para essa reunião. Provavelmente, né, ele queria ali testemunhas, porque não tem uma outra explicação. Algo tipo assim, ó, eu vou me reunir, só que eu não quero que seja só a versão do técnico e da diretoria. Vou levar os jogadores. E essa crise aí tem mais desdobramentos. Paulo Souza segue sim em risco? Segue, mas é bancado pela diretoria do Flamengo. Mauro César, o que falar dessa situação de ontem no Flamengo? Porque até o presidente Rodolfo Landim chegou a ir ao CT do Ninho do Urubu, o Rodolfo Landim, que não costuma ir, né? Geralmente fica ali o Marcos Braz, o Bruno Spindel à frente, e o presidente também esteve no CT, o que mostra que o clima é tenso ainda no Flamengo, né, Mauro? Pois é, inclusive, eu até acho certo, né, que o presidente não tem que morar no CT, ele tem que ir lá em momentos importantes, esse é um deles. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, eu perguntei, né, com relação à reunião de ontem, ele respondeu protocolarmente, será comunicado, estou lendo aqui, tá? Será comunicado na coletiva que se realizará após o jogo de sábado. Eles estão tentando evitar nitidamente que esse imbróglio atrapalhe o jogo, então por isso só vão se manifestar depois. É uma estratégia, digamos assim. Eu acho até que essa faz sentido. Se eu tivesse no lugar dele, eu pensaria, eu vou falar antes do jogo, para botar mais lenha na fogueira, ou resolvo depois? Resolvo depois. Não sou obrigado a falar agora, eu empurraria também com a barriga. Para a gente, claro, para a imprensa, é muito melhor que a gente defina esse negócio logo, saiba das novidades, mas aí cada um vai puxar para o seu lado. O que eu acho de ontem, com relação a essa reunião, é uma das coisas mais bizarras e esdrúxulas que você pode ver num time de futebol. Onde já se viu um problema de um jogador que é o terceiro goleiro. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. É o terceiro goleiro. Um jogador em fim de carreira, um jogador que nada tecnicamente tem a acrescentar ao Flamengo, zero. Um jogador que ficou fora de 35% dos jogos no ano passado, teve uma infinidade de lesões, novamente está machucado. Um jogador que na Espanha já teve problemas também com o técnico porque não aceitava a reserva. Que no Flamengo teve problemas com o técnico Dorival Júnior e com dirigentes. Porque não foi nem afastado, porque não retornou à equipe assim que se lesionou. O técnico quis esperar mais um pouquinho, né, para prepará-lo melhor. Foi o episódio do jogo do Paraná Clube, na reta final do Brasileiro 2018. O técnico era o Dorival Júnior. O Spindel estava lá, inclusive, e o Noval, que são profissionais que seguem no Flamengo. E aí você tem uma reunião que, em tese, deveria ter o dirigente, o médico, tudo bem, porque envolve uma questão médica, o jogador em questão e o técnico. Aí você tem 5 jogadores. O que tem a ver o William Arão com isso? O que tem a ver o Davi Luiz? Chegou agora há menos de um ano ao Flamengo com essa história. Você imagina o seguinte, numa empresa, a empresa do Rodolfo Landim, o que ele comanda, você tem lá um departamento, e aí tem um problema que um funcionário foi falar direto com o gerente, passou por cima do chefe do setor. Criou um imbróglio, criou uma situação desagradável. Vai ter uma reunião para resolver essa bagaça, tem que resolver esse negócio. Vamos sentar aqui e vamos resolver. Ou vai mandar embora, ou vai promover, ou vai fazer as pazes, formar o cachimbo da paz, vamos resolver esse negócio. Aí vai o funcionário com mais 5 caras que trabalham com ele. 5 colegas vão também para a reunião. O que eles têm a ver com isso? Não é problema deles, não é problema do Arão, não é problema do Diego Ribas, não é problema do Everton Ribeiro. Aqui é capitão do time, meu irmão. Capitão do time é dentro do campo. A braçadeira, ele é o cara... Aliás, o capitão do time não tem nem que falar com o árbitro de futebol, pela regra do jogo. Ele é o cara com o qual o árbitro vai se comunicar quando tiver que dizer algo para a equipe. Tipo, olha, a torcida está jogando coisas no gramado. Escolhe o lado. Né? Escolhe o lado, cara ou coroa. Olha, o jogo está violento, eu vou começar a dar cartão. O árbitro pode fazer isso tudo. Mas o capitão não tem essa autonomia, esse poder. Hoje cedo até lá no... Mas, Mauro, aí é erro da diretoria também, não, claro, né? Claro, aceitar que isso aconteça. Eles podem falar, ó, o comando aqui é nosso, mas só você. Eu vou chegar lá. A diretoria está errada. Primeiro errou quando renovou com o Diego Alves. Fazendo uma análise técnica, você vai encontrar uma série de lesões, 65% de participação e 35% de ausência. Ele era o titular absoluto. O Hugo e o Gabriel Batista, que até foi emprestado, jogaram várias partidas. Ano passado foram 13 partidas de cada um, 26 ao todo, o Hugo e o Gabriel Batista, e 45 jogos o Diego. No ano anterior ele jogou 61 jogos.
49, aliás. Ou seja, ele jogou menos 12 jogos, ficou fora de mais de um terço das partidas e, tecnicamente, se você olhar, por exemplo, o jogo fundamental do Flamengo na temporada, o jogo que era para salvar a temporada, como salvou o do Palmeiras. Se o Palmeiras não ganha a Libertadores, o ciclo da história seria completamente outro. Porque o Palmeiras não tinha feito nada no ano passado. Se o glorioso Michael faz aquele gol, por exemplo, no final... O Abel não sei se o Abel talvez não estivesse no Palmeiras, o Renato Gaúcho talvez estivesse até hoje. Então, assim, ali foi tudo no meio, muito no fio da navalha, para um lado ou para o outro, né? Enfim, mas daquele jogo mesmo, aquele é um jogo para o goleiro se consagrar. Ele leva 2 gols defensáveis. As 2 bolas são defensáveis. Se você pensar assim, um goleiro acima da média, né? Vamos pegar o Cássio no Corinthians. Por que o Cássio é um grande goleiro da história do Corinthians? Porque na hora que o Diego Souza entrou cara a cara com ele, o Cássio fez uma defesa histórica. Assim você entra na história de um clube como goleiro. Vimos essa semana lá o Trapp, o goleiro do Eintracht Frankfurt. Final da prorrogação, o jogador do Rangers lá, o Kent, entrou cara a cara, chutou, o maluco meteu a perna no caminho, defendeu com a perna. 14 do segundo tempo da prorrogação. Aí vai para os pênaltis, o Hansen vai bater, o jogador experiente da Premier League, ex-jogador, tem passado pela Juventus, foi do Arsenal, bate o pênalti, o cara defende com a perna de novo. Esse cara está na história do Eintracht Frankfurt. Daqui a 100 anos vão lembrar dele. Então o goleiro ele entra com defesa em pênalti, defesas importantes. O Diego Alves, ele não falhou. Mas ele não fez diferença nenhuma. O que justifica a renovação de contrato dele? Nenhuma. E se fosse um jogador como o Diego Ribas, que também acho que não deveria ter renovado, que aceita ser reserva, que fica ali, é mais político, né? Mais malandro e tal. O Diego é um cara inteligente. Ele vai levando a coisa da maciota, e ele quer estar no grupo. Ele prefere ser reserva do Flamengo do que ser titular num clube que não vai disputar títulos e que não tem condição. Eu acho que ele é mais inteligente disso aí. Se eu fosse analisar, acho que eu estou analisando. Eu acho que o Diego Ribas usa mais a cabeça. O outro é o cara mais temperamental. Sabendo desse perfil, do histórico, o problema que ele teve com a outra gestão, com o técnico Dorival Júnior, eu acho até que naquele episódio ele estava totalmente errado, uma coisa absurda. Absurda. Por que renovaram? Então, mantiveram um problema. É a oportunidade de negociar, se ele quiser, uma rescisão. Você disse ontem que ele tem 3 propostas. Siga o seu caminho, seja feliz em outro lugar. Isso independe do Paulo Souza ficar ou não. Eu acho que o Flamengo tem a chance de resolver esse negócio. Agora, 5 jogadores em reunião, isso é o fim da picada. Para mim, isso aí, eu me lembro daquele famoso vídeo do Valdemar. Se o Gabriel quiser colocar isso, seria até bom para animar um pouco à tarde. Né? Bota, sextou. Hoje, aí na hora que o RH já foi almoçar. Aí começa aquela coisa, não, fica lá, Valdemar, caramba. Aí no meio de tudo tem uma frase que um cara grita lá atrás: Flamengo não é bagunça, não! Não, o Flamengo era uma zona naquela época e parece que está voltando a ser uma grande bagunça, ou nunca deixou de ser, porque isso é inadmissível, gente. 5 jogadores participaram de uma reunião. Para quê? Para ser testemunha? Ou para defender o colega? Ou ficar contra o colega, não importa, não tem cabimento isso. É como se o Paulo Souza levasse a comissão técnica inteira para a reunião. O meu preparador de goleiros, o meu analista de desempenho, vamos fazer o quê aqui? Um embate. Isso não tem sentido, gente. Uma zona. Você veja a lambança criada pela diretoria do Flamengo, que não teve sensibilidade de perceber, logo no gatilho da confusão, que ela tinha que entrar no circuito e resolver o problema. Porque problema acontece em qualquer clube, em qualquer empresa. Mas a vantagem, a virtude, é você apagar aquele incêndio rapidinho. E a vida segue, porque são pessoas, muitas pessoas, inclusive em qualquer clube de futebol, e no Flamengo, que é um antro, no bom sentido, de egos. Claro, todos são astros, alguns mais, outros menos. Isso influencia para valer. Então, alimentou a fogueira que vive nesse momento o Flamengo. Faltou rapidez e a diretoria do Flamengo não foi eficiente nesse episódio. Agora, o quadro é o seguinte, tá certo? Libera o cara. O Mauro tem falado muito sobre isso, Osmar, todo mundo. Libera o cara. Se é verdade que ele tem propostas. Se não tem proposta, também libera. Internacional já tentou o Diego Alves. O próprio São Paulo, que vendeu o Volpi há pouco tempo, também teve interesse no Diego Alves. Não sei se tem hoje, pela situação financeira, mas o Rogério Ceni gostou do nome dele para ser contratado pelo São Paulo. E tem mais um clube aí, que aí não me revelaram, mas esses dois eu sei então tá que tinham fácil. interesse. Ter logo, mas vamos perder dinheiro, não sei o que. Tchau, cara, tira o problema da frente. Não tem mais a chegada do Diego lá de manhã, porque tá muito claro que ele tem o apoio de jogadores. Esses 5 que foram na reunião, não foram lá para falar: ei, Paulo Souza, vim aqui só para te ver. Eles foram para prestigiar o jogador. Tá rachado o elenco, não tem mais clima. O problema foi criado, o estrago foi feito para minimizar
a lambança, tem que liberar rapidinho o goleiro, mesmo contra o treinador. Atenção, hein? Se chegar o Jorge Jesus, um abraço, porque já rachou, já detonou o ambiente. Então, libera o jogador. E se continuar com o Paulo Souza, que eu acho, agora que a coisa piorou, aqueles que não querem a presença dele tiveram a tese reforçadíssima. Não tem mais clima para ninguém, para nenhum dos dois. Com essa cavalaria que foi junto, né, professor? Então, claro, porque por que eles foram? O Mauro falou, o que eles tinham que ver com isso? Claro, não tinha nada a ver com isso. Mas ficou claro que personagens importantes do elenco estão apoiando o Diego... Não, isso aí é informação, tá? Isso aí é informação que eu tenho de dentro do Flamengo. O grupo não ficou confortável. Pronto, o que aconteceu? Eu sei, né, que tem sempre aquela conversa, azar, panela. Mas o grupo não gostou do que foi feito, inclusive com a declaração do Eric Faria. Depois ele se retratou de que teria sido uma pergunta encomendada pelo Paulo Souza. O que ele disse no ar foi isso, que foi uma pergunta encomendada pelo Paulo Souza. E aí depois ele se retratou nas redes sociais. Mas claro, se o Paulo Souza até mesmo se pronunciou oficialmente, é porque o que ele falou ali repercutiu dentro do clube e os jogadores, sim, é verdade, a maioria não gostou do que foi feito pelo Paulo Souza. Porque na cabeça do grupo, de alguns, olha, fez comigo, vai fazer com você. É assim que a coisa funciona, tá certo? E eu vou agora entrar no caminho da velhinha de Taubaté, que é Miss Ingenuidade, para dizer o seguinte, mesmo que o time jogar bem em campo, ganhar os seus jogos, tá certo? Porque vamos admitir que isso não vai atingir o campo. Tá perfeito? Tudo isso aqui. Ainda assim, o ambiente não vai ser legal, cara. Protocolar, sabe? Ambiente protocolar, aquele negócio. Aqui eu chego, o Mauro, por exemplo. O Mauro acorda cedo, já falei aqui, ligo de 6h30 da manhã. Ele liga pra mim. 6h30. Então, mas ele liga pra mim por quê? Porque ele sabe que eu não vou xingar, tô na cama lá, ou então abraço quente, nesse calor. Não é verdade? Bacana. E aí ele sabe, eu não vou xingar. Ele ficou pé da vida comigo, deve pensar o Mauro. Mas ele não vai me xingar porque tem relação legal comigo. Então, lá vai acabar isso. Se não tiver isso fora de campo, é ruim, cara. Olha, o Flamengo criou um problema pior do que se enfrentasse o América do El Turco, o Atlético do El Turco em forma. É mais pepino criado pelo Flamengo internamente do que os adversários. É lamentável. Ô, Vamp, eu concordo com o Mauro em tudo que ele disse. Eu só não concordo do pronunciamento do treinador e da diretoria. Eu acho que ele poderia ter sido dado ontem, por exemplo. Porque eu acho que o clima ele fica mais pesado se nada se fala. Porque aí fica isso. Depende do que vai ser falado no sábado. Ah, tem isso? Né? Porque você concorda que se ele falar, foi um mal entendido. O que o técnico falou que desagradou as primadonas rubro-negras? Que o Diego Alves teria dito no almoço com o Bruno Spindel que ele teria condições de jogo. Ele não fala isso. A gente vai então recuperar a sonora. Essa é a grande questão, ele não fala isso. Ó, no final ele fala, mal. Não, ele não fala isso. Eu acho até legal a gente recuperar. Ele fala outra coisa. Mas fica um clima desconfortável. Ele fala outra coisa. Ele fala, teria dito que tem condições de jogo, mas jogador que quer jogar tem que treinar. Ele não fala isso. Ele diz que o pessoal da fisiologia vinha informando a ele, o técnico, sobre a situação desse. Até uma hora ele fala assim, o fisiologista, alguém disse que ele estava melhorzinho, mas o jogador, para retornar de pubalgia, não é de uma hora para outra, é uma lesão que não se cura rapidamente, tem que treinar, se preparar. Lembra que eu falei que não se a lesão de pubis ninguém... Ele fala que foi Meu feito pai exame. É ortopedista, ele fala que o pubis é o pior para se curar. Então, o Kaká sofreu muito com isso. Ele falou ainda que foram feitos exames, né, exames lá de... Enfim, ressonância, não sei mais o que, eu imagino que deve ter sido algo parecido, e que nada foi registrado, mas que se o jogador está sentindo dor, temos que acreditar no atleta. Tem muitas histórias no futebol do jogador que dá o migué, não estou dizendo que é o caso dele, mas o jogador o Bateta pode falar isso muito bem. Ele já falou algumas vezes. Falando isso, aí você faz o exame, até quando fala assim, eu sempre achei engraçado, fizemos o exame e constatamos, ou quando constata edema. O cara toma pancada na perna, fica uma marca ou outra que o exame vai registrar, mas não significa que ele não possa jogar. E às vezes também ele pode sentir uma dor que o exame não vai... Isso os médicos falam pra gente. Então faz o exame para constar. Ele falou, temos que acreditar no atleta. E ele quer dizer o seguinte, pelo que eu entendi. Aí ele deu uma finetada mesmo. Não se cura de uma hora para outra, nem depois de uma conversa com o dirigente. Esse é o detalhe.
Ou seja, ele não disse que o dirigente falou. Ele quis revelar que houve uma conversa. Quando ele revela que houve uma conversa, o que eu entendo? A minha interpretação, posso estar errado, passou por cima da comissão técnica e foi direto do dirigente. Porque o Bruno Spindel, para quem não sabe, ele não é de campo e bola. Ele é o cara que negocia contrato, contratação e tal. Ele não é o cara para discutir aspectos táticos, por exemplo. Essa é a grande questão. Aliás, o Flamengo não tem um dirigente com esse perfil técnico. A gente falou sobre isso outro dia aqui, inclusive. O Thiago Escuro do Red Bull Bragantino talvez seja o cara mais afinado com isso, que se prepara e fala sobre sistema tático, discute e tudo mais. Aqui no Brasil não existe quase isso, no Flamengo não tem. Então, o que ele foi conversar? É óbvio que ele deu uma alfinetada. Eu acho que ele pensou o seguinte: se eu tiver que morrer aqui, Vanderlei, eu vou morrer atirando. Perfeito. Eu não vou cair sozinho aqui. Vou começar a derrubar também. E os jogadores do Flamengo, de vários clubes, estão acostumados eles a derrubarem técnicos. De repente o técnico também se dá e dá um catiripapo. É o que está acontecendo. E por que isso acontece? Porque não tem ninguém capaz de falar assim, acabou. Aí a frase lá do cara lá atrás, do Valdemar, Flamengo não é bagunça não. Acaba, aí mostra que não é bagunça. Desse jeito, é bagunça sim. Flamengo é bagunça sim. O Flamengo, Vampiro, não se pronuncia. A diretoria não se pronuncia sobre o departamento médico. Eram 12 jogadores no departamento médico. Né? Foi mais, né? Departamento médico sendo questionado. Nunca se falou nada. O médico nunca falou nada. Teve até, né? Na Europa falam. Tá bom, na Europa não falam, mas tem 12 jogadores nessa situação. E eu acho que a diretoria poderia explicar. Aí depois teve a situação do Jorge Jesus, que a diretoria realmente não era obrigada a falar nada. Só que o Marcos Braz diz que se pronunciaria depois do Bem Amigos. Também o Flamengo não se pronunciou. E agora, de novo, eu acho que a diretoria do Flamengo poderia botar a cara para explicar. Você acha que o jogador, ele gosta de ter uma diretoria ali que bota a cara no momento de crise? Ou, sendo mais claro, você acha que o grupo está incomodado ou não? Já é um movimento antigo porque querem derrubar o cara? Então, outro dia eu falei, né, aqui em relação a... Né, eu, como ex-atleta, a gente sabia que quando quisesse dar um migué, era só dizer que tinha dor no pubis. Você pode fazer o exame que for, é verdade, pô. É verdade, não tem, vai constar lá. Não deu nada, mas tô com dor. Bom, mas aí é delicado também a gente falar isso para não parecer que a gente tá falando, né? Eu falei isso antes disso tudo aqui. Não tem nada a ver com o Diego Alves aí. Eu digo, um migué, quando não quer jogar, quer dar um batedor, tô com dor no pubis. 3 metros de dor no pubis, aí vai lá, faz a ressonância. E aqui não deu nada aí, mas eu tô sentindo. É isso aí. Aí o cara vai te ai! É verdade, eu falei aqui antes, não é por causa do Diego Alves, não. Outra coisa, isso incomoda, cara. Se vai, os caras foram campeão brasileiro junto, foram campeão da Libertadores junto, jogaram final de Mundial de Clubes. Estão juntos. Por isso, vê se foi lá Bruno Henrique, se foi Andrés Pereira. O próprio Gabigol. E o Gabigol é muito amigo do Diego Alves. Não, então foi o pessoal que... A panela de 8,5, né, que vocês falam, né? Que tem lá. Mas incomoda, isso fica ruim. Até o próprio Neneca, que, por exemplo, assim, que não vinha bem, não vem bem, pô, é também antiético em relação ao cara, pô. Que faz parte do grupo. O Neneca tem amigos ali também. Isso aí, quem é amigo do Neneca, sacanagem. O cara quer passar por cima dizendo que você falhou no jogo, foi vaiado. Ele falou, já tô pronto aqui, tô machucado, mas saca ele que eu voto. A nossa produção quer ver o circo pegar fogo, né? Que eu e o Mauro a gente debateu sobre isso. Bota aí a sonora do Paulo Souza pra gente interpretar todo mundo junto, vendo com detalhe aí a sonora do Paulo Souza sobre a situação do Diego Alves, pra ficar tudo bem claro. Roda aí. Disse que o Diego estava melhorzinho, ou seja, que se sentia capaz para poder estar a treinar. Estamos a falar ontem. Ou seja, se vocês verificarem o que é realmente dores públicas e normalmente o tempo que leva na recuperação, não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel logo a seguir à hora do almoço, e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Nível para jogar. Não poderia, porque de uma hora para outra, nem depois de uma reunião. Ele colocou a reunião para dizer o seguinte: o cara foi se reunir com o dirigente. Isso que mas para dizer que se recuperou, estaria disponível para jogar. É a questão de interpretação de como o cara fala. Eu interpreto de que ele não afirmou que ele poderia jogar. Ele quis dizer o seguinte: ele não vai se recuperar de uma hora para outra de uma pubalgia e nem conversa com o dirigente fica bom. Não tem essa mágica. Tem treinador de goleiro, pô. Eu interpretei o seguinte: teve uma reunião. Eu entendi o seguinte,
que ficou muito claro do incômodo. Ele disse, melhorou depois da conversa. Assumiu a dor. Acabou de conversar, surpreendentemente, se sentiu, entre aspas, apoiado pelo dirigente, porque o Paulo Souza, ele está sendo fritado por todas as partes aí. E ele bate também, né? Ele não recua, não. Bateu agora, mas parte do elenco, a gente já falou aqui que está torcendo o nariz para ele. Parte da torcida, como é que é? Flamengo. Parte da torcida. A Flamengo já está pensando em derrubar o próximo técnico. Segundo o líder dessa torcida, 95% de 40 milhões. Está aqui, ó. Bom, não importa. Olha o presidente Flávio ao meu lado. E para concluir, além da imagem ilusória, que é sinônimo de fantasma, rondando ainda a Gávea, chamado Jorge Jesus.